Meus irmãos, a paz do Senhor, quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de nós participarmos de mais uma escola bíblica dominical da classe dos jovens. A nossa lição é a lição de número 3, datada em 19/4/2020. O nosso título é Preparativos para a Conquista. Então nós estamos estudando o livro de Josué. A entrada de Josué com Israel na terra prometida, a conquista agora daquilo que Deus havia prometido à nação de Israel. Antes eu quero orar com os nossos irmãos para darmos início à nossa escola bíblica dominical. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez eu te agradeço pela rica oportunidade que o Senhor nos dá, meu Deus, de estudarmos mais uma escola bíblica dominical. Senhor Deus, abençoa a todos aqueles que estarão ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra, nos orienta dentro daquilo que o Senhor quer, meu Deus, falar conosco neste dia. Pai bendito, eu peço a Tua bênção e a orientação do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, então, irmãos, o nosso título da lição, ele trata dos preparativos para a conquista. O nosso texto do dia está em Provérbios, capítulo 21, e o versículo de número 31. Provérbios 21, versículo 31. É o nosso texto do dia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. Então, há uma preparação, uma organização. Então, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Porém, mas do Senhor vem a vitória. Então, a preparação é nossa. Nós se preparamos dentro daquilo que nós podemos fazer. Mas a vitória, a confiança deve estar no Senhor, o nosso Deus. A nossa síntese diz assim: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória. Mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos exércitos. Então Deus nos conduz nas batalhas da vida. Nós se preparamos também para essas batalhas, por isso o apóstolo Paulo, aos Efésios, no capítulo de número 6, aos Efésios, capítulo 6, e o versículo 10, fala da nossa responsabilidade em relação à nossa batalha espiritual. Ele diz assim, Efésios 6 e 10, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, nós se preparamos para o dia da batalha. Nós se preparamos para o tempo mau. Nós se preparamos para a batalha. Porém, a nossa síntese deixa bem claro. Deus nos conduz à vitória. Mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída a Deus. O cavalo se prepara para o dia da guerra, mas do Senhor vem a nossa vitória. Então, toda a nossa vitória é atribuída a Deus, embora façamos a nossa parte, que é se preparar. Então, a lição de hoje vai nos ensinar aos jovens, porque eu também sou jovem, vai ensinar os jovens a se preparar para a vida, para as batalhas da vida, para o dia de amanhã. Então, é um aprendizado muito importante para a nossa vida. A nossa agenda de leitura, eu quero
me atentar em alguns textos aqui. O primeiro texto da segunda-feira está em Lucas 14. Lucas capítulo 14. E o versículo de número 28. Jesus vai falar a respeito daqueles que têm o desejo de seguir a Cristo, de serem discípulos de Jesus. Eu vou ler do 25 em diante, Lucas 14, 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Então, observe que havia uma grande multidão que ia atrás de Jesus, cada um buscava alguma coisa das mãos de Jesus. Então não era todos que tinham o mesmo pensamento. Então, cada um pensava de uma forma, tentava tirar proveito de alguma forma da pessoa de Jesus. Aí Jesus vira para eles, vendo a multidão, e diz assim, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus começa a instruir agora sobre o preço que há do discipulado. Versículo 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Então Jesus já está ensinando sobre uma preparação daqueles que têm o desejo em seguir a Jesus. Então a pessoa aceita Jesus, aceita a fé, só que ela precisa entender que há um preço. E esse preço sugere-se a renúncia. Então nesse ponto nós precisamos entender que a vida nossa com Cristo é uma preparação diária. E olha o que o texto diz. Qual de vocês que quando quer edificar uma torre, seja uma torre de vigília, então quando vai edificar uma torre, o que você tem que fazer? Se assenta para ver os gastos que vai haver nessa torre. Porque depois que você colocou o alicerce, você vai começar a levantar a torre. Porém, o versículo 29 diz, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Aí é o grande problema, de não se preparar para a ocasião que virá. Então Jesus fala, quando alguém passar diante dessa torre que está sendo construída, e perceber que a torre parou, porque não há condição de terminar a torre, porque não há verba, a vergonha será grande. Então em tudo na vida, até mesmo seguir a Cristo, exige uma preparação nossa nessa caminhada, em conjunto com a graça de nosso Deus. Outra coisa também que nós queremos meditar com os irmãos, um texto muito interessante, Provérbios 6 e 6. Provérbios, capítulo 6 e versículo 6. Seria a leitura de quinta-feira, a leitura diária de quinta-feira. Provérbios 6 e 6, está na nossa revista. Diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Então, a formiga, ela tem um período em que ela trabalha, ela se prepara para a chegada do inverno. Então, o texto nos recomenda a não sermos preguiçosos, porque o preguiçoso, ele não planeja, então ele não se prepara. Então, você que é jovem, você deve se preparar sim, para aquilo que virá no dia de amanhã. Ou seja, nós só podemos colher aquilo que plantamos. A colheita, ela não é opcional, mas a plantação, ela é opcional. Então, você planta o que você quer, mas você só colhe o que você plantou. Então, se você hoje se planejar para todas as áreas da sua vida, plantar, com certeza a sua colheita será enorme, será abençoada por Deus. O nosso texto bíblico
da nossa lição está em Josué, capítulo 2, versículo 1, versículo 9, versículo 11, versículo 23 e o versículo de número 24. Diz assim o texto: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sidim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Observe. Josué, ele separa 2 homens. Eles estão para entrar agora em Jericó, terra prometida. Deus prometeu a ele a terra, prometeu a Israel, só que eles teriam que conquistar essa terra, teriam que batalhar. Josué separa 2 espias. Só que o texto é muito rico. O texto vai dizer assim para nós: a ordem de Josué, andai, você vai andar por essa terra, porém, observai. Esse observar é muito interessante. O seu original traz-nos a ideia de examinar. Sabe quando você vai no médico e o médico faz aquele check-up geral em você e examina? É nesse sentido que Josué está falando para os 2 discípulos: examine a terra, examine tudo. Então a preparação será nossa, mas a vitória virá de Deus. Então Josué diz a esses 2 espias: vocês vão até a terra e vocês vão examinar toda a terra, andar pela terra. E eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Talvez seria uma casa, um lugar onde, um bar, provavelmente, vamos dizer assim, um bar, um lugar onde as pessoas frequentavam. Então este lugar seria um dos melhores lugares para se tirar informação a respeito da cidade. Foi exatamente esse lugar que os espias foram, aonde se reuniam as pessoas ali. E eles foram ali para tentar informação. O texto continua: e disse aos homens, versículo 9, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Agora o texto já está seguindo um pouco mais. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. O versículo 9 da nossa leitura, do nosso texto bíblico, vai falar do testemunho de Raabe. É um pouco mais para frente. Já o testemunho de Raabe, dizendo aos espias que toda a terra de Jericó, o povo já estava temendo, porque sabiam que iriam perder a batalha. Eles já estavam com o coração desmaiado, já não havia mais confiança. Embora as muralhas de Jericó, que tinham os seus 10 metros de altura, as muralhas de Jericó, que era aquela fortaleza que tinham 6 metros de largura, mais os 4 metros que havia onde os soldados passavam ali, como se fosse uma passarela da guarda. Então o total daria mais ou menos 10 metros de largura, essas muralhas, essa cidade fortaleza. Então era um lugar bem seguro. Mas com tudo isso, Raabe fala: olha, os moradores daqui estão temerosos. Versículo 11: ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Versículo 23: assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. Então esses homens espiam a terra, são livres dos soldados de Jericó, voltam e contam tudo o que foi que aconteceu a Josué. Versículo 24: e disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Então agora eles dão um testemunho de como os moradores daquela terra estavam temerosos em relação ao exército de Israel, que estava já para tomar posse de Jericó. A nossa introdução diz assim:
Depois de ouvirem as últimas instruções de Moisés, podemos perceber, mediante a leitura do texto bíblico, que os hebreus estavam agora melhor organizados, conscientes de sua missão histórica e mais disciplinados. Então eles estavam bem mais preparados, disciplinados, temendo mais a Deus e esperando agora as ordens do seu novo líder, Josué. O nosso tópico 1 diz assim: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Este tópico, irmãos, tópico 1, ele tem 3 subtópicos. O tópico 1 tem 3 subtópicos. Tópico 1 diz: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Então nós precisamos entender, tem uma coisa aqui que nós também queremos aplicar também, em relação ao nosso aprendizado. Jesus, ele passou 30 anos para poder depois passar 3 anos de ministério. Então 30 anos ele passou aprendendo, aperfeiçoando, 30 anos de sua vida, para depois exercer 3 anos de ministério. E muitas das vezes nós queremos passar 3 anos se preparando, aprendendo, para querer já assumir uma responsabilidade maior. Sendo que o texto deixa bem claro que Jesus passou 30 anos de preparação para poder assumir 3 anos de ministério. Então nós precisamos aprender que as experiências que nós estamos tendo agora na vida, isso vai nos trazer responsabilidades maiores na frente. Por exemplo, abrem em Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4 e versículo 10. Diz assim: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Então é importante nós entendermos que nós não podemos desprezar as coisas pequenas, porque é das coisas pequenas que nós vamos nos aperfeiçoando para poder alcançar coisas maiores. Por isso nós não podemos desprezar coisas pequenas. Então Jesus passou 30 anos se preparando para assumir 3 anos de ministério e acontecer tudo o que aconteceu em relação ao cristianismo. O nosso subtópico 1 diz assim: provede-vos de comida. É o versículo 11. Deixa eu encontrar aqui. Capítulo 1, versículo 11 de Josué. Diz assim: então, versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida. Interessante isso, porque o livro de Josué narra a história da saga dos hebreus rumo a Canaã. Foram 40 anos de muitas lutas, milagres divinos, rebeliões, surpresas, decepções para todo o povo que agora chega ao seu destino. Grande parte dos milagres, como a travessia no deserto, cessou, como foi o caso do maná. Então esse povo, eles tinham um maná. Só que agora Josué fala uma coisa para eles que é nova. Ou seja, provede-vos de comida, de alimento. Por quê? Porque daqui 3 dias nós estaremos indo entrar na peleja. Então vocês precisam se preparar com comida, com alimento. E isso é muito importante para nós entendermos que nós precisamos se preparar em relação à batalha, ter reserva. Isso me faz lembrar, já que pode ser uma aplicação, eles se prepararam com comida, nós também precisamos se preparar para o dia em que nós fomos tentados na nossa vida. E é interessante que em Mateus 4 e
4, Mateus 4:4, na tentação de Jesus, diz assim, quando o tentador chega a ele e fala para que ele transformasse as pedras em pães. Jesus diz assim, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então nosso alimento espiritual para o dia da batalha é a palavra de Deus. Nós precisamos estar bem alimentado, prover de comida. Então nós precisamos estar bem abastecido com a palavra de Deus, com comida espiritual. O que mais que nós poderemos tirar daqui? Outra coisa também, eles precisavam de suprimentos e só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita-se que a ordem visava a preparação de receitas com as derradeiras porções de maná, bem como a provisão de alimento da Transjordânia, onde estavam acampados. Josué precisava de auxiliares, pois sabia que, como Moisés, também não poderia resolver tudo sozinho. Então, nesse versículo que nós lemos aqui, versículo de número 10, ele dá ordem aos príncipes. Ele precisava de pessoas que trabalhavam ao seu lado, fosse até o povo e desse as ordens em relação ao alimento. O que acontece? Deus não dá tudo para uma pessoa só. Então Deus divide porções. Aquilo que nós não temos, por exemplo, aquilo que eu não tenho, Deus coloca pessoas que têm o que eu não tenho para podermos fazer a obra de Deus. Ninguém tem tudo. Ninguém sabe tudo. Então Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado que venham somar conosco naquilo que eu tenho uma deficiência e que me falta alguma coisa. Deus concede a outra pessoa e essa pessoa supre para que a obra de Deus caminhe. Então, ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho, porque ele não recebe tudo. Deus sempre divide. Por isso que a igreja é um corpo. Cada membro tem a sua função. Cada um tem a sua função específica dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Com Josué não foi diferente. Josué precisava de homens ao seu lado que trabalhassem. Por isso Deus apresenta esses príncipes a ele. Ele chama esses príncipes e pede para que eles vá atrás do povo, para que o povo se prepare agora com comida. Vamos caminhando. 2. Convoque as tribos. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e a metade da tribo de Manassés deveriam ser convocados para atravessarem o Jordão e lutarem também pela herança de Deus, mas uma parte ficaria para proteger as crianças, bem como o patrimônio que estava na Transjordânia. Esses homens deixaram tudo e partiram para a guerra, a fim de conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Então aqui nós estamos aprendendo que ia sair um povo que ainda não tinha passado o Rio Jordão. Eles tinham ficado com a parte da herança que ficava do lado leste do Jordão. Ainda durante a administração de Moisés, essas tribos receberam essa terra, e agora eles se comprometeram a entrar com Josué nessa outra parte, que é Canaã, para poder vencer e assim distribuir a terra com as outras tribos que faltavam ainda, que não tinham recebido a sua herança. Porém, essas tribos, eles deixam sua casa, sua família, deixam suas riquezas e vão agora pelejar, vão lutar. Suas casas estão guardadas, suas famílias estão guardadas, e agora eles vão pelejar junto com os outros irmãos seus de Israel, pelejar em prol dos outros irmãos. E aqui tem até um texto que eu deixei aqui para nós podermos entender. Mateus 26 e versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eles precisavam vigiar
guardavam sua família e também precisavam de ação. Então, eu usei esse texto para nós entendermos que nós precisamos duas coisas: vigiar e orar. Então, vigiar vem primeiro, porque eu preciso ser prudente, mas eu também preciso orar. Então, essas duas coisas andam ligadas. E a nação de Israel, essas 3 tribos, eles deixam a sua casa vigiada, guardada. E agora eles vão para a peleja. Terceiro subtópico: seja fiel ao comandante. O povo estava abastecido de víveres, todas as tribos estavam reunidas, o líder tinha a bênção de Deus, mas ainda faltava algo. Uma demonstração sincera de fidelidade e submissão do povo ao novo chefe. Então Deus confirmou que estava com Josué, eles já tinham alimento, as tribos estavam reunidas, mas agora precisava o povo confirmar que estavam com Josué nessa peleja. Então agora entra a confirmação do povo. Senão não existe líder que subsiste se o seu povo não lhe obedece, não está ao seu lado e não trabalha com ele, não coopera. Ninguém consegue liderar assim. De nada adianta ter uma bela estratégia e um formidável exército se as pessoas não estão dispostas a obedecer ao guia. Este é um dos segredos da arte da guerra. Deus já tinha anunciado sua fidelidade a Josué. E agora, todo o povo anunciou seu compromisso em obedecer ao novo líder. Josué, capítulo 1, versículo 16. Olha o que o povo vai falar. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente, nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Tão somente, há uma interrupção aí. Nós vamos ouvir a você como ouvimos Moisés. Espera um pouco. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo como foi com Moisés. Então eles falam para Josué: Josué, tudo bem, nós vamos te obedecer. Porém, o Senhor, Deus eterno, tem que estar com você. Então o povo espera de um líder, seja quem for esse líder. O povo espera que esse líder tenha a presença de Deus sobre a vida dele. Para que o povo entenda que está sendo guiado, direcionado pelo homem ou uma mulher de Deus. É necessário que a presença de Deus seja real na vida dessa pessoa. Aqui não foi diferente com Josué. Eles deram esse requisito a ele. 18. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerás. Então somente esforça-te. Agora o povo está dizendo a Josué, não é Deus, é o povo. O povo está dizendo, esforça-te, dê o seu máximo e tem bom ânimo. O povo requer agora da liderança. Não é que ele ficasse sentado, mandando e desmandando de longe. Agora o povo diz a ele, esforça-te, dê o seu máximo, tenha bom ânimo. O nosso tópico 2 tem 3 subtópicos também. O tópico 2 diz, os espias enviados para o reconhecimento da cidade. Diz assim, no final do período da Idade de Bronze, quando foi escrito o livro de Josué, toda a grande cidade de Canaã era na verdade uma cidade-estado. Por exemplo, aqui em São Paulo nós temos o governador, mas esse governador seria o rei de São Paulo. Seria uma cidade, um estado fechado. Nessa parte também era da mesma forma.
nesse período de Canaã. Cada lugar, cada estado tinha um rei. Vamos continuar. Uma cidade-estado que tinha o seu próprio exército, carros, instrumentos de guerra, bem como um rei, como era o caso de Jericó. Israel estava acampado em Sitim e possivelmente após o luto pela morte de Moisés. Josué enviou 2 homens de confiança para conhecer o local em que a batalha seria travada. Essa conduta de Josué em conhecer as condições que seriam enfrentadas por tropas demonstra sua responsabilidade. Então, era um homem estrategista, responsável e prudente. Ele envia 2 espias para ver como era a terra, por onde entrariam, como guerreariam, embora ele esperasse primeiro o Senhor lhe dar a direção. Era um homem estrategista, guerreiro, e isso era visto também pelo povo em relação à pessoa de Josué. 2. Os espias são descobertos. Após a travessia do Jordão, os 2 espias partiram para Jericó, que ficava aproximadamente 6,5 km. A princípio, a missão não foi descoberta. Então eles entram, vão nesse local aonde provavelmente Raabe era dona ou trabalhava, não sei, mas este lugar estava aberto. E ali seria, vamos trazer para o dia de hoje, como fosse um grande bar, onde reuniam várias pessoas, tinham várias mulheres ali. Então ali seria um lugar ideal para você obter informação. Só que no cair da noite, alguma forma chega a notícia ao rei que esses espias, os espias de Israel, estavam lá. Talvez em alguma pergunta, não se sabe, mas eles descobrem lá que esses espias estavam na cidade e na casa de Raabe. E o que vai acontecer com Raabe? Raabe observa que eles são os israelitas e escondem eles no terraço, em algum lugar onde, quando os soldados de Jericó vêm à procura, perguntam para ela: cadê? Olha, eles já não estão mais aqui. Eles sumiram, foram embora. Então, Deus usa certas pessoas ímpias para estender as mãos também ao povo de Deus. Isso não significa que Deus usou a mentira de Raabe. Isso é uma outra situação que eu estarei falando para os irmãos, mas Deus usa a vida de Raabe para guardar esses espias dentro de sua casa. Deus não usou a mentira, mas usou a vida de Raabe. 3. Um testemunho para os espias. Ao falar com os espias, quando Raabe começa a falar que esses 2 espias estão na terra já de Jericó, espiando a cidade de Jericó, esses 2 homens estão escondidos e essa mulher, por nome Raabe, prostituta, vai falar com os espias e dá testemunho agora. E isso aumenta a fé de Israel. Olha o testemunho que ela vai dar. Ao falar com os espias, Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Então Josué 2:9 diz assim: E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e que fizeste aos reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, ela reconhece que não era o exército de Israel que era poderoso, mas era o Deus do exército de Israel que é poderoso. Assim é o nosso Deus, o nosso Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, a falta de conhecimento nos faz tratar Deus como se Ele fosse
pequeno. Mas o nosso Deus, o teu Deus, é grande. E Ele não sai do seu trono de glória. Permanece. O nosso Deus é poderoso. E ela dá testemunho desse Deus aos israelitas, aos espias que estavam ali. Talvez estavam temerosos, mas essa mulher aparece agora apresentando o Deus que eles serviam. Já tinha chegado em Jericó com seu testemunho. 3. Raabe, uma heroína da fé, uma mulher de fé. A figura de Raabe surgiu de modo inesperado na história dos hebreus. Para demonstrar que Deus é soberano, Raabe tinha uma vida promíscua em Jericó. Ela era uma prostituta. Mas o Senhor a resgatou e fez da sua vida um instrumento em suas mãos. Sua ação é tão magnífica que lhe conferiu o status de heroína da fé. Hebreus 11 e versículo 31. Hebreus 11, versículo de número 31. Diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz ou prostituta, não pereceu com os incrédulos que estavam em Jericó, acolhendo em paz os espias. Então ela usa a sua fé, guardando os espias e testificando deste Deus, fazendo uma aliança com os espias, dizendo a eles que cria no Deus de Israel e que ela queria que a sua família fosse salva, fosse guardada, porque ela sabia do poder que Deus tem. Sem fé é impossível agradar a Deus. E essa mulher, ela entra na genealogia de Jesus. E é muito interessante isso, porque uma mulher prostituta, ela entra na genealogia do Salvador. Mateus capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe Boaz. Quem for Boaz? Casou com Ruth. Então Boaz e Ruth geram Obed. Obed gera a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, onde vem toda a linhagem dos reis de Judá, até chegar a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, seu favor imerecido. Deus não faz acepção de pessoas. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E uma prova disso é vermos uma mulher prostituta que, após exercer fé em Deus, ela, quando é resgatada de Jericó, ela muda de vida, entra no plano de Deus e a sua vida é moldada por Deus e se torna uma mulher virtuosa, se torna da linhagem do Messias. 2, no subtópico 3, fala Raabe, uma heroína da fé. E o subtópico 3, ele tem 3 subtópicos também. Raabe, uma heroína da fé. Primeiro subtópico, uma mulher de fé, que eu disse para os irmãos. Segundo, uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado originado da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a sua lei. Como eu disse aos irmãos, Deus não usa a mentira de Raabe. E outra, as pessoas podem falar, mas Raabe mentiu. Sem dúvida nenhuma, ela mentiu. Não conhecia Deus, não conhecia a lei, não sabia sobre o Senhor. Ela ouviu falar, então ela creu em ouvir falar. Até Oséias 4:6 fala o quê? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, muitas das vezes nós somos destruídos por falta de conhecimento. Essa mulher não tinha conhecimento algum, mas ela também não rejeitava o conhecimento. Por quê? Porque logo ela vai exercendo fé e agora ela começa a caminhar com Deus. O
problema nosso é a falta de conhecimento. Então, essa mulher, ela mente. Mentiu que os espias não estavam mais na casa dela, na onde ela estava. Mas os espias estavam lá. Tanto que ela desce os espias por uma corda pela sua janela, porque ela morava nas muralhas de Jericó. Tamanha era a grandeza dessas muralhas. Então ela desce pela corda os espias. E eles vão ali para o monte ali perto, ficam 3 dias e depois vão para Josué. Porém, ela mentiu para os soldados quando os soldados disseram: aonde estão? Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição, mas sem mentir. Como aconteceu com Abraão, quando foi questionado por Isaac. Deus abençoou a Raabe, não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. A longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados é surpreendente. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra e abençoa-nos e diz: vai e não peques mais. Por exemplo, João, capítulo 8, que o texto sugere, fala da mulher pega no ato de adultério. João 8 faz esse relato para nós até o versículo de número 11, quando Jesus olha para essa mulher pega no ato de adultério. Ela fala, ela diz: ninguém te acusa? Ela fala: ninguém, Senhor. E disse ele: nem eu também. Então vá e não peques mais. Mas essa mulher, os doutores da lei chegam diante dessa mulher, os escribas e fariseus, pegam essa mulher, dizem a Jesus que ela foi pega no ato adulterando, não traz o homem junto, traz só a mulher. Jesus está escrevendo na areia, eles chegam, ali uma multidão em volta, e eles falam para Jesus: mestre, essa mulher foi pega no ato adulterando, e a lei de Moisés manda apedrejar. O que o Senhor diz que nós devemos fazer? Então, se Jesus fala apedreja, ele seria preso por Roma, porque só Roma tinha poder para mandar matar alguém. E se ele dissesse absolve ela, ele seria contra a lei de Moisés, seria um profano. Então, na visão deles, pegamos Jesus. Mas Jesus continua escrevendo e não responde nada. Eles insistem novamente com Jesus, dizendo: mestre, estamos esperando sua resposta, a mulher foi pega no ato adulterando. Imagine, irmãos, Jesus olhando em relação às mãos deles. O que eles carregavam na mão? Cada um tinha uma pedra. Muitas das vezes somos nós também. Estamos com pedra na mão, esperando o momento de alguém mandar lança, e a gente taca a pedra mesmo. Só que daí Jesus vira para a multidão, e para eles que estão perguntando, ele fala: quem não tem pecado no meio de vocês, atire a primeira pedra. Quem é que não tem pecado, irmão? Quem é que não tem erro? Todos, desde os mais novos, começaram a soltar a pedra e cada um foi embora. Aí Jesus olha para ela e fala: onde estão seus acusadores? Ela: não tem ninguém. Então também não te acuso. Porém, vá e não peques mais. Ou seja, você tem uma nova oportunidade. Deus é tão bom, irmãos, que todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade de viver. Então, em cima disso, nós temos uma nova oportunidade. Podemos se arrepender dos nossos pecados. Porque arrependimento não é remorso. Remorso é tristeza pela consequência do que aconteceu em relação ao nosso pecado. Arrependimento é tristeza por causa do pecado. Então, em cima disso, nós se convertemos, fazemos uma nova caminhada e não temos mais vínculo com o pecado. Assim, Raabe entra para esse caminho, para o caminho do arrependimento, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e cada manhã ela se renova. 3. A mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigurava um projeto divino que se revelaria séculos depois com seu descendente mais nobre, o Senhor Jesus. O fio de escarlate. É interessante, deixa eu abrir aqui em Josué novamente,
que diz assim: o pacto que esses espias vão fazer com ela. Eles estão para sair da terra, estão para ir embora, e diz assim, versículo 17, capítulo 2 de Josué, versículo 17. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Ou seja, eles estão jurando que eles guardariam a casa dela, toda a família dela, enquanto eles estivessem dentro de casa. Quando Israel viesse atacar, eles iriam atacar toda Jericó, mas a casa dela, com todos que estavam dentro, seriam salvos. Eles fazem um pacto com eles diante do Senhor, pelo favor que ela fez em relação ao povo de Deus e a fé que ela exerceu. E eles vão falar, versículo 18: servindo nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, a teus irmãos, e toda a família de teu pai, será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele alguém puser a mão. Também se tu denunciares este nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. Então, teria que ter o sinal na janela, a corda vermelha, em sinal de que aquela casa estava marcada pela proteção. Não era para destruir ninguém que estava dentro daquela casa. Isso nos lembra o sangue do cordeiro, lá de Êxodo, quando Moisés manda sacrificar o cordeiro e passar o sangue sobre os umbrais da porta, que o anjo da morte ia passar, ia matar todos os primogênitos, como ele fez aos primogênitos do Egito. Então, toda casa que não havia o sangue nos umbrais, ele entrava. E aqui nós vemos também um símbolo disso, um sinal em relação ao que viria, apontando para a pessoa bendita de Cristo e o seu sangue. Versículo 20, também, versículo 21. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Logo que eles foram embora, ela colocou o cordão. Eles já sabiam sobre a terra, os soldados tinham ido para outro lado, ela passa agora eles pela sua janela, desce eles e coloca o cordão vermelho, em sinal de proteção da sua casa. Aquele cordão deveria estar ali. O sangue de Cristo deve estar sobre a nossa vida, o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Versículo 22. Foram-se, pois, e chegaram ao monte e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não os acharam. Então, eles vão embora, não acham, os espiões voltam para Josué e conta toda a experiência que eles tiveram dentro da cidade de Jericó. Agora, a nossa conclusão. O livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder, esperando um milagre para atravessar o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagres. E nós vamos ver os milagres que Deus fez. Levantou até inimigos para os ajudarem, como foi o caso de Raabe, que pertencia a Jericó, a qual seria destruída. Deus usa a vida de alguém lá que exerceu fé nele, para poder livrar os espias, a qual pela fé não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Essa mulher é livre, é livrada pelo povo de Israel, pelo exército de Israel, quando Israel vem guerrear contra Jericó. Ela é salva. O cordão de escarlate estava lá, como sinal, como marca de que aquela casa não poderia ser destruída. E aqui nós concluímos a nossa lição. Nós esperamos que a lição tenha sido bênção para os irmãos. Se foi bênção, nós estamos contentes. Que Deus abençoe
a todos os irmãos, todos os jovens que participaram dessa escola dominical. Leia sua Bíblia, leia a lição, estude. Como Oséias 4:6 diz, o meu povo erra porque falta conhecimento. E nós temos uma fonte de conhecimento, que é a palavra de Deus, para sabermos como se preparar para a vida, em todas as áreas que sejam. Nós temos uma ferramenta em nossas mãos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço por mais essa oportunidade. Peço ao Senhor a tua bênção, Senhor, a vida de todos aqueles que estarão ouvindo essa ministração. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.